Essa semana, a Simples Forma completou 6 anos. Yay! Semana passada. Foi segunda-feira. Semana passada. Domingo é o primeiro dia da semana. Mas tem calendário que a segunda é o primeiro dia da semana. Sim, os calendários errados. Realmente. O primeiro dia de semana é domingo. Ok, eu realmente detesto esses calendários que começam na segunda e no domingo. Acho que a maioria é no computador que começa na segunda. Não tem calendário impresso que começa no domingo, que começa na segunda. Eu acho que a maioria dos impressos começa no domingo. Enfim! O calendário certo é que começa no domingo. No dia 2, a Simples Forma completou 6 anos. Dia 2 de dezembro. Então me conta, por que você abriu a Simples Forma? Bom, eu abri a Simples Forma porque eu queria trabalhar com freela. Eu já tinha pego meus primeiros trabalhos com freela. Aliás, eu já tinha passado pelo primeiro estágio, de único, e já tinha passado pelo primeiro emprego, não único, e já tinha feito alguns freelas. E passei pelos 3 e eu falei que o freela é o mais legal, eu queria continuar fazendo isso. E o meu trabalho, o meu primeiro trabalho de verdade como freelancer foi fazendo o catálogo brasileiro da BH Foto e Vídeo. A galera aqui do audiovisual vai saber o que é a BH Foto e Vídeo, e eu participava do catálogo nacional da BH Foto e Vídeo. Isso era muito maneiro. Embora... E você nem trabalhava com audiovisual na época. Embora na época não dissesse muito pra mim. Hoje diz pra caramba, eu acho legal falar isso. Mas enfim, eu fiz as primeiras reuniões via Skype. Ainda não tinha vídeo na época, uma reunião um pouco mais chata. Mas enfim, eu já tinha ali... eu fazia parte dessa equipe que fazia essa diagramação. E era muito legal, eu adorava fazer aquilo. Chegar em casa de noite, depois do trabalho, que era na Barra na época. E aí eu pegava, ouvia música e diagramava aquele catálogo. E eu era a pessoa mais feliz do mundo. E eu não queria deixar de continuar sendo a pessoa mais feliz do mundo. E aí eu fiz a Simples Forma. E na época ela nem era oficializada ainda, eu comecei a Simples Forma antes disso. E só um tempo depois, de fato, que eu criei o CNPJ da Simples Forma, ela é empresa, de verdade, porque estava sendo preciso emitir nota fiscal para alguns clientes. Então eu tinha que ter um CNPJ para poder emitir nota fiscal e tal, e aí entrei toda nessa história de criar a Simples Forma legalmente como MEI. Bem, pra quem não sabe, a Simples Forma começou só com o Matheus. Eu só entrei 3 anos depois, porque já faz 3 anos que eu tô na Simples Forma. Então eu entrei na metade do caminho até agora. Sim. E... Foi uma ótima aquisição, diga-se de passagem. A melhor da Simples Forma até hoje. Ah, fofinho. Depois da minha própria aquisição. E a Simples Forma começou como uma agência de design, de design gráfico. Já fiz muito cartão de visita, muito. Alguns eu não me orgulho. Cartão de visita, logo, todas essas coisas. E esses dias a gente estava conversando com o Rodrigo, mas tem outras pessoas também que a gente tem conversado e que a gente tem feito amizades que não trabalham exclusivamente ainda com produção audiovisual. Então a gente acabou resolvendo trazer esse tema de como a gente começou e pra gente falar um pouco sobre o fato de que é isso, sabe? Quando a gente começa trabalhando com outras coisas. Quando a gente começou a Simples Forma, quando o Matheus começou a Simples Forma, ele ainda tinha um outro emprego, um emprego de CLT. E aí a Simples Forma começou, ficaram nos dois juntos ao mesmo tempo, ele ficou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Durante um bom tempo eu tinha essa jornada dupla, tinha o CLT durante o horário comercial e de noite, quando eu chegava, tinha os freelas que eu tinha pra fazer. E aí quando a gente casou, acabou juntando a minha renda, que não era da Simples Forma, então a gente tinha o trabalho tradicional dele, a Simples Forma e o meu trabalho tradicional. E aí a gente tinha o CLT dele, a Simples Forma e o meu CLT na época. Sim. Depois disso, aí eu resolvi também, comecei a empreender com confeitaria, que foi uma coisa que eu trabalhei durante algum tempo. Até eu trabalhei junto, mais atrapalhava do que eu trabalhava, mas eu tava ali junto. Hoje, finalmente, a Simples Forma é a nossa fonte de renda. E isso demorou bastante tempo, isso demorou 6 anos pra acontecer. Bem, quer dizer, um pouco menos de 6 anos, porque a gente já tá trabalhando já tá vivendo só da Simples Forma já tem uns 2 anos. Porque mesmo quando eu entrei pra Simples Forma, eu ainda tava lá em Botafogo. É verdade, então já tem uns 2 anos que a Simples Forma é a nossa fonte de renda. E não necessariamente só vídeo, porque ainda tinham outros trabalhos além do vídeo, como gestão de mídia, peças gráficas, não mais cartões, graças a Deus. Nada contra quem faz cartão, eu gostava muito de fazer cartão.
Mas hoje não é mais o nosso foco, eu fico feliz por essa fase que já passou. Inclusive, esse ano foi o primeiro ano que a gente realmente parou de aceitar clientes de peças gráficas, né, de design gráfico. E não foi fácil. E não foi fácil. Mudar, eu acho que é sempre meio doloroso, né, de uma certa forma, e desapegar de coisas que a gente já está acostumado a fazer e que traz uma certa segurança. Nunca é fácil. Então, a gente ficou durante muito tempo trabalhando com audiovisual e com o designer gráfico. O que é uma coisa fácil de manejar de uma certa forma, porque são coisas que estão ali ligadas. Então, a gente consegue oferecer os dois serviços ao mesmo tempo, o que, de uma certa forma, fez com que a gente ainda continuasse fazendo isso por mais tempo, talvez, do que deveria, ou não. Bem, sim. O caso é que a gente já tá há tanto tempo fazendo isso e ainda assim a gente, só esse ano, que foi um ano muito louco, enfim... O ano mais louco de todos. Mas a gente parou de aceitar esses clientes de designer gráfico. No ano que tá todo mundo correndo desesperado, né, pra fazer um pé de meia e ter segurança, a gente foi desapegando, né? Não, mas a gente tem a nossa pé de meia, só que a produção audiovisual também aumentou e a gente conseguiu se estabelecer só trabalhando com produção audiovisual. Assim, a gente já não estava aceitando vários tipos de clientes de design gráfico. Antes a gente já não estava mais fazendo cartão de visita, a gente já não estava mais fazendo isso, já não estava mais fazendo aquilo. E esse ano foram os clientes que a gente já tinha dos outros anos que a gente foi, com a pandemia, foram cancelando a gente. E a gente também acabou não pegando novos clientes disso, porque realmente novos a gente já não estava pegando. A gente só estava se mantendo com os que a gente tinha. E, bem, veio a pandemia, muitos clientes cancelaram, com a gente, bem, com todo mundo provavelmente, e a gente acabou usando isso para não voltar atrás. Não que trabalhar com isso seja voltar atrás, mas seria voltar atrás pra gente, porque a gente não quer mais trabalhar com isso. Foi uma fase que a gente passou e a gente queria alcançar uma nova fase que seria só trabalhar no audiovisual. E é o que a gente agora está de fato fazendo. Sim. E por que a gente está contando isso? Porque a gente vê que tem muita gente que está começando a trabalhar com produção audiovisual agora e que tem outros empregos. O Rodrigo, ele trabalha com a parte gráfica também, Sim, que ele estava falando com a gente. A gente conheceu outras pessoas que têm trabalhos que são muito mais difíceis de conciliar, porque são trabalhos CLT, né, Bibi? E que são trabalhos muito mais difíceis de conciliar, porque são trabalhos de CLT, porque são funcionário público, como o Daniel, enfim. São coisas que, de uma certa forma, assim, não tem tão a ver como peças gráficas, que fica bem mais fácil de conciliar. Porque ainda tá ali no mundo do design, na área da criação, na parte visual da coisa, e pode sabe? trabalhar com mídia social e, enfim. São coisas, assim, mais interligadas. E tá tudo bem, gente. É difícil começar, de fato. É difícil desapegar de coisas que a gente tá acostumado a fazer, que trazem segurança. Então... Folha de pagamento. Exato. Apesar de que eu acho que é uma segurança relativa esse negócio de CLT, porque você ter vários clientes, pra mim, traz muito mais segurança do que você ter uma única fonte de renda, mas isso é assunto pra outro vídeo. O caso é que é isso, todo mundo quando começa assim, sabe? É muito difícil a gente simplesmente começar, agora eu vou trabalhar com vídeo e é só isso, e as contas pra pagar, sabe? E os filhos pra sustentar, e enfim, são tantas coisas que você tem que fazer, que não é, hoje eu vou começar a trabalhar com vídeo e é só isso, pronto, e acabou. A gente tem que começar com o que a gente tem. E às vezes a gente vai ter que ir manobrando as duas coisas ao mesmo tempo. E tá tudo bem também. Porque às vezes a gente fica querendo chegar lá na frente, fica querendo fazer como as outras pessoas já estão fazendo, e a gente super entende a ansiedade de estar nesse ponto. Mas o começo é sempre assim. Mesmo que às vezes a gente não esteja vendo na internet ou não esteja acompanhando, o começo é sempre assim. Pra todo mundo. Isso, a gente só queria compartilhar um pouco de como foi, um pouco, né, do nosso início, de como a gente começou, de onde a gente veio. Nós dois temos um background muito ligado ao design, o que de fato favoreceu a gente a trabalhar com o que a gente trabalha hoje no audiovisual. Porque, como eu falei, tá tudo ainda ali meio no mundo da criação, meio do visual. Então, de certo modo, sim, facilita pra gente, né? Pelo menos pra ter uma estética visual, a gente já tem um background que ajuda, querendo ou não. Eu acho que tudo ajuda, qualquer experiência que você tem ajuda. Eu entrei para Simples Forma por causa de clientes, por causa da área da parte mais de venda e de saber lidar com clientes, que foi quando você precisou que eu entrasse. Foi necessário. Foi necessário nesse momento, então foi mais para lidar com cliente, menos por causa do audiovisual. E claro que eu me encantei pelo audiovisual, porque eu gosto muito dessa parte de criação e tudo mais. Tanto que, por formação, eu sou designer de interiores, mas eu sou designer mesmo assim.
Mas eu acho que tudo ajuda, como a gente estava falando, a Vivi é psicóloga e eu acho que tem tudo a ver também, porque você entender o outro, você conseguir lidar com o seu cliente de uma outra maneira que com certeza a gente não consegue, porque você entende os medos e as inseguranças e você consegue interpretar, sabe, melhor talvez a outra pessoa do que a gente consegue. Então eu acho que qualquer experiência é válida. Não importa a área que você vem, você sempre vai conseguir reaproveitar algum conhecimento ou alguma coisa que você aprendeu ao longo do caminho para qualquer área que você trabalhe. Eu consegui aproveitar o design de interiores para fazer confeitaria, porque para mim a melhor parte sempre foi o design, sempre foi montar os pratos e fazer as coisas bonitas, enfim. Eu ganhei um concurso com isso. Segundo lugar, regional ou nacional? Não, o de Niterói foi o primeiro lugar. Primeiro lugar, Niterói de confeitaria de doces. De confeitaria de doces, valeu. Imagina se fosse confeitaria de salgado, ia ser... Enfim, a gente queria só compartilhar um pouco com vocês da nossa história, um pouco da nossa trajetória e mostrar para quem está começando que se você ainda divide o seu tempo com um CLT, com um trabalho público ou com o que for, e o audiovisual, você está no melhor caminho possível. Porque mostra que se você está se dividindo, se esforçando tanto entre os dois mundos, é porque você realmente gosta do audiovisual. E se você realmente gosta disso, você tem grandes chances de evoluir, de crescer, de melhorar e de chegar assim muito longe. Porque caso contrário, você não estaria se esforçando tanto por algo que não gosta e por algo que não acredita. Então você está seguindo um bom caminho. Pelo menos o nosso veio e deu certo pra gente. Bem, e de qualquer forma, agora a gente não tá mais aceitando clientes, mas a gente começou a produzir conteúdo, então a gente já tá num outro momento pra gente em que a gente tá dividindo o nosso tempo entre clientes e produção de conteúdo. Então a gente continua dividindo o nosso tempo entre uma coisa e outra, não tem jeito, e eu acho que vai ser sempre assim. Sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim, a gente sempre vai querer alcançar uma coisa diferente, sempre vai querer fazer uma coisa diferente, e quando a gente tá começando, não importa o que seja, a gente acaba tendo que dividir o nosso tempo com alguma fonte de renda, tem que rebolar. Real. Tem que rebolar. Mas não tem jeito, é a vida. E se esse é o momento que você tá, seja como produtor de conteúdo, seja como produção audiovisual, seja, sei lá, qualquer coisa que você queira fazer, é isso. Eu acho que todo mundo passa por isso em algum momento e boa sorte, estamos juntos nessa. É isso, a gente vai ficando por aqui, mas antes disso aí, não se esquece de curtir esse vídeo, comentar, vamos conversar aqui embaixo nos comentários ou por direct lá no Instagram. E é claro, se inscreve aqui no canal porque a gente tem vídeo novo todo dia, beleza? Se você não segue a gente ainda no Instagram, e se você não segue a gente ainda lá no Instagram, só @simplesforma. O Instagram tá novinho em folha, cheio de conteúdo que a gente tá trazendo novinho pra vocês. A gente fica por aqui, mas amanhã a gente volta com outro vídeo pra vocês. Tchau! Tchau!